Bom dia, 28 de outubro, uma terça-feira, e vamos além, vamos continuar com o nosso material, nosso estudo do tratado com o INSS, para que nós fizemos, para quem que está com vontade deve ter feito. E como é extensivo, não tem aquela necessidade de você ficar apavorado, debruçado horas, assim, sem a certeza, porque por mais que você tenha vontade, você precisa desse desempenho. Então o roteiro tem mais esse objetivo. E paramos na aula passada, naquele estudo, naquela leitura econômica, financeira, contábil, e que espero eu busque facilitar a compreensão de vocês no que tem a ver a questões até na parte da matemática e atribuídas a esse fator, porque a banca não vai se isolar de um tema dentro do próprio tema, ela vai buscar dentro da sua utilização enquanto fundação, enquanto sistema total, aquelas perguntas mais rotineiras que você vai ver na sua tarefa, na profissão, no empenho da função que você vai aplicá-la. Então espero que tenha sido produtivo. Posso ler também, mas vai tomar algum tempinho, mas como já disse, fazemos um extensivo, não fazemos uma corrida contra o tempo. Você tem todo o tempo do mundo, você tem horas para descansar, horas para praticar, horas para exercitar, horas para relembrar. E quando for a hora de você realizar, você vai fazer bem feito, certo? O último exercício da leitura contábil foi a respeito do texto do senhor Bruno de Freitas Moura, repórter da Agência Brasil, publicado em 10 de janeiro de 2025, no Rio de Janeiro. Uma agência nacional, portanto, fidedigna, digna de respeito e confiança a respeito do IBGE. O texto dizia o seguinte: o Índice Nacional de Preços do Consumidor INPC de dezembro ficou em 0,48%, fazendo com que em 2024 terminasse em 4,77%. O índice de inflação é utilizado para o cálculo do resgate anual de salários de diversas categorias de trabalhadores. Até onde foi o ponto que eu quis chegar. O que uma coisa referencia a outra até o fim do seu ciclo, que culmina em donativos não, em necessariedades, aplicabilidades a regras de subsídios ao INSS, certo? Em 2023, o índice foi de 3,71. O INPC de 2024 foi fixado principalmente pelo grupo Alimentos e Bebidas, que acumulou alta de 7,60% em 12 meses, representando um impacto de 1,83 pontos percentuais na inflação, na taxa do ano. O segundo maior impacto coube ao grupo de transportes, que subiu 3,77, 0,74 pontos percentuais na inflação. O IBGE informou também que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considera a inflação oficial do país, fechou 2024 em 4,83%, acima do limite máximo da meta de inflação do governo. Diferenças. O INPC e o IPCA têm referências no custo de vida nas capitais. A diferença entre eles é que o IPCA leva em consideração famílias de até 40 salários mínimos e o INPC até 5 salários. O peso dos produtos e serviços também é diferente. No INPC, alimentos e bebidas têm mais peso que no IPCA, ou seja, o IBGE tem dados que mostram que famílias mais pobres gastam principalmente mais com comida do que os mais ricos. O inverso acontece com as passagens aéreas e planos de saúde, por exemplo. Muitos sindicatos de trabalhadores escolhem o INPC para índice de cálculo de reajuste anual.
o salário mínimo também leva em consideração o INPC na fórmula do reajuste, porém acompanha o acumulado de 12 meses encerrados em novembro, 4,84, de forma que o novo salário possa ser definido pelo governo ainda no fim de dezembro para vigorar em janeiro. A notícia de 2024, desde janeiro já estamos nesse fator salarial que segue esses índices, essas indicações, essas para análise. E podemos a ter esses resultados também esse ano, se encontrarem publicações mais recentes do ano de 2025, que já estamos fechando, precisa fechar. Mas geralmente eles publicam essas notícias entre novembro e dezembro. E não deve se diferenciar muito em patamares do que foi ano passado, assim como exemplificado em 2023, que teve uma alta, né? Pequena alta, se vocês repararam, uma pequena alta até 1,83 pontos percentuais. Pois bem, mas não vamos virar os níveis superiores do assunto, não vamos aplicar a tanto, vamos nos caber no assunto que interessa. Formulei mais questões do artigo 18 ao artigo 27, da questão 18, perdão, a questão 27. Procurei coisas que fugiram um pouco à linha do que eu fiz até agora para explicar e para apresentar, como um pouco do histórico do INSS. Onde surgiu o INSS? Desde que época? Como se chamava? Questões desse tipo, dessa lógica. A que pessoas atendia? Como era gerido? Nesse segmento articulei a questão 18 e vou ler para vocês agora. INAMPS é a sigla usada, assim como INPS, das antigas fundações seguracionistas brasileiras. Hoje chama-se Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, e o antigo Instituto Nacional de Previdência Social, chamado pelo título sigla INSS. Na verdade, essas duas primeiras, o INPS e o INAMPS, é que levaram à criação do INSS, o Instituto. Sendo que uma era responsável pela varredura, no caso dos aposentados, na questão mais da sua saúde, do seu quadro, da sua idade, porque era necessariamente uma instituição que visava a aposentadoria por idade, na sua maioria, na sua quase totalidade, sendo que o INPS, enquanto alguma eventualidade mais fora dessa linha, como um acidentado, um fraturado, uma doença ocasional, um pouco mais precário que o INSS de hoje, talvez, mas muitas referências ainda vindas desses dois, INAMPS e INPS. Quando cair, ou se cair, vocês terão conhecimento. Interpretação correta. Até 1992, vigorava o artigo Organização destinada ao Seguro Social, tanto INAMPS como INPS. Já foram base e gradativamente reformulados. Também uma questão historiográfica do INSS. Questão 19, vamos ser mais... seguir nesse ritmo, para ficar bem claro. A minha maior preocupação é se eu estou sendo claro, se as pessoas conseguem me compreender, se isso se torna comunicável e compreensível. Então, os repasses do Tesouro Nacional seguem a estimativas anuais baseadas no artigo 11 para a Previdência Social. Vamos ler de novo. Os repasses do Tesouro Nacional seguem as estimativas anuais baseadas no artigo 11, estamos ainda no 212, 8.212, para a Previdência Social. Errado. Por quê? A interpretação correta. Mensalmente repassado, e não
uma questão de interpretação. Quando você chegar no dia da prova, você vai se ver com 120 questões, 70 sobre esse assunto que estamos estudando. E dependendo do que você escolher resolver primeiro, você não é necessariamente obrigado a resolver a maior parte da prova primeiro. Você pode optar por resolver português, matemática, os conhecimentos gerais primeiro e deixar os específicos por último. O que eu recomendo é que você faça uma leitura não tão breve, mas não tão aquela leitura mais mecanizada, sabe, da pergunta. Senão você vai acabar interpretando errado o enunciado. Como brincadeiras de enunciado eles fazem sempre, vão fazer. E com certeza vai desbancar questões assim. Como a questão é errada, porque é repassado mensalmente e no enunciado traduzido anuais. No artigo 11 da 8.212, questão errada. Artigo 20. Contribuições até 8%, por definição, estende a regra do piso salarial do contribuinte quando de reajustes ao montante. O que vocês acham? Reajustes ao montante, reajustes da pessoa continuar contribuindo ou já contribuinte do 8% em relação a redefinições do que recebe. Está correto. Segue a exemplo o índice da contribuição até um salário. Isso é a denotação do 8% das pessoas que recebem, as recebedoras. 21. Segue os parâmetros de prestação continuada a definição de repasse de valor aos segurados. Sim, a definição é de repasse de valor aos segurados. Ela é continuada, ela é fidedigna, ela é equinescente, né? Já lemos isso também. Ela é sempre sucinta e sempre, assim por dizer, sempre ao seguro. Interpretação correta. Dentro do índice, parâmetro a seguido sobre os rendimentos facultados, a imprimir reserva suficiente ao primeiro piso. Reserva suficiente para atribuir a prestação continuada. 22. A distribuição individual avulsa, já que é suficiente a inscrição para tempo de serviço. Contribuição individual avulsa, suficiente para inscrição, tempo de serviço? Nós sabemos que não. Se você faz uma inscrição avulsa e, no caso, contribui tempo menor que o tempo de serviço ou tempos intercalados, anos de trabalho sim, anos de trabalho não. No cômputo geral, daquele cálculo entre os maiores salários e os menores, a média para receber a sua prestação, o seu benefício, pode não dar certo, pode não ser suficiente. Então não é necessariamente que é suficiente a inscrição individual. Você precisa interpretar que é necessário a adesão ao plano do regime geral da Previdência dos 20%. Essa é a resolução. Interpretação correta. Necessariamente de contribuição de 20% do rendimento mensal. No caso, a adesão ao plano geral. 23. 11% de contribuição individual pelo assegurado já garantem em tempo de contribuição à aposentadoria por idade? Também não, no mesmo sentido. Porque a aposentadoria por idade você vai ter a necessidade de ter uma reserva de contribuição suficiente. Certo? Interpretação opcional por exclusão da aposentadoria por tempo de serviço. No caso, a aposentadoria por idade, você exclui a aposentadoria por tempo de serviço, mas tem o suficiente em contribuição. Vamos além, 24. Tratativas sobre contribuições ao cargo da empresa não incluídas no inciso 9 do artigo 28. Tratativas sobre contribuições ao cargo da empresa. No caso, as contribuições que a empresa se propõe a dar não são incluídas no inciso 9?
Correto. Por quê? Porque o inciso 9 fala a respeito de parcelas inclusas recebidas a título de indenização. Aquelas que você ganha no quinquênio, quem trabalha em autarquias municipais, estaduais. Aquela que você ganha por licenças, aquela que você ganha por bonificações. Essas são, sim, as do inciso 9 do artigo 28 na tratativa dessa questão. Então a questão está certa. Artigo 22. Tratativa sobre impostos rurais em participação, as previstas no artigo 22, alíneas 1 e 2. Consta a lei. Está errado. Por quê? Porque é em substituição, não participação. No caso, a participação, as previstas no artigo 22. Imposto rural está na substituição, porque o imposto rural é regido também de uma forma diferenciada no que trata um setor fundamental, primordial, vital, e tem sua substituição de algumas alíneas e quanto à participação na prestação do seguro social. Então é uma questão errada, preste muita atenção. Leia com atenção a diferença entre o rural e o urbano. Não que a diferença seja o salário, o benefício entre as classes, mas a forma de que ele é gerido e assimilado, subtraído para tal. 26. O artigo 25, artigo 12, inciso aos quais tratados o empregador rural constam no sentido substitutivo do constante no artigo 25b. Correto. No sentido substitutivo. Definição: como contribuição em fator do que produz. O funcionário rural, o agricultor, o empresário, ele vai, a respeito do que produz, atribuir seu fornecimento ao INSS de tributo. Então, independente se ele é um rural pequeno ou maior, só vai denotar a diferença em dados numéricos percentuais, quanto à capacidade que ele tem de produzir, enfim, seus funcionários. E é um método diferenciado, então preste atenção, leiam muito bem essa parte que ela pode ser bem cobrada. E por fim, a 27, o imposto sobre produtos industrializados não é tarifado à produção rural em sentido inicial à forma final de venda, pois trata-se de um único insumo, um tipo de valor. Na verdade não, nós sabemos que a agricultura ela é de fomento, mas ela tem suas individualidades, suas peculiaridades e seus sentidos progressivos no que diz respeito até ao produto final. Tipo, ele é um manufaturado, mas ele é remanejado, refabricado, repreparado para uso animal, para uso humano. Ele é transformado em CNPJ após sua colheita, no caso. Ele atribui um status de produto, mas não quer dizer que esse status de produto não seja tarifado. Então a resposta está errada. Atribuição: considera-se o processo de beneficiamento, como se chama na lei, ou industrialização artesanal também. Industrialização artesanal, o que está no inciso 11 do artigo 25.